Eu sou Mônica Leone, aluna do curso de MBA da Fundação Getúlio Vargas em Resende, Rio de Janeiro. A seguir, um breve resumo do livro Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Canter, filho de um banqueiro suíço. O livro Axiomas de Zurique compreende 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores que se reportam a experiências vivenciadas ou conhecidas por Canter. Eles apresentam uma filosofia para se obter êxito no mundo da especulação, identificada a partir de conversas de um grupo de suíços bem-sucedidos que operavam em mercadorias e ações em Wall Street. Eles tentaram entender a razão de serem mais ricos que as outras pessoas. Os suíços possuem uma visão bem diferente da vida e, enquanto a maioria das pessoas preferem não correr riscos, eles correm. Eles agem e pensam diferente das outras pessoas. O livro Os Axiomas de Zurique trata de assumir riscos e saber administrá-los. Trata da máxima que ninguém fica rico através de salário. E através de um guia de normas de conduta do mundo da especulação, ensina como investir e ganhar dinheiro. Primeiro grande axioma, o risco. As pessoas, em sua grande maioria, normalmente vivem em suas vidas de forma tranquila e sem riscos, já que assumir riscos implica na possibilidade de perda ao invés de ganho. Porém, a tentativa pode lhe garantir mais, e é deste ganho que trata o primeiro grande axioma: baixo risco, baixa remuneração. Não existem investimentos que lhe garantam grandes ganhos sem riscos, pois eles fazem parte das grandes conquistas. Diante do risco, há sempre preocupação. Se você não está preocupado, não deve estar arriscando o bastante. Não tenha medo de arriscar um pouco. Alto risco pode significar alto retorno. Só aposte o que vale a pena e resista à tentação das diversificações. Estes são temas tratados em 2 axiomas menores, apresentados neste capítulo. A ganância, segundo grande axioma. É importante ter autocontrole e controlar a ganância. Você não deve tentar esticar a sua sorte. Aposte sempre em períodos breves e modestos. Algumas vezes você poderá se arrepender de ter saído muito cedo, mas na maioria das vezes você terá feito a coisa certa. Gaste parte de seus ganhos, pois isso lhe garantirá prazer. A ganância significa querer em excesso, querer sempre mais. Reduzindo a ganância, você aumenta as chances de ficar rico. Aprender a se controlar e dizer quando é suficiente é tratado no terceiro axioma menor, que diz que é importante entrar no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Axioma da esperança. É o terceiro grande axioma. É importante saber aprender a perder. Você não deve ficar parado quando as coisas não vão bem. Sempre que o barco começar a afundar, estude o problema e veja se tem solução ou se há um indício de que a situação está melhorando. Se não, pule fora imediatamente. Este terceiro grande axioma traz em seu capítulo o quarto axioma menor, que descreve que é importante aceitar as pequenas perdas, pois estas são uma forma de proteção contra as grandes perdas. Quarto grande axioma, previsões. Não existe ninguém capaz de prever eventos humanos. Na maioria das vezes, ouvir previsões é um erro. Prever o comportamento humano é bem mais complexo do que prever eventos físicos, já que o comportamento humano envolve emoções. Você não deve acreditar em palpites, pois tudo dependerá da sua sorte. Esqueça todos os prognósticos. Ninguém é capaz de prever o futuro. Os padrões. Quinto grande axioma. Não existe fórmula. O mercado de ações não obedece a nenhum padrão. As relações entre eventos são sempre casuais e esses padrões e desenhos que são traçados não existem. Encare com ceticismo estes conselhos. Não veja a ordem onde não existe, pois não se pode ignorar o papel dominante da sorte. Este capítulo dos padrões apresenta 4 axiomas menores. O quinto adverte: cuidado com a armadilha do historiador. O sexto manda que se tenha cuidado com a ilusão do grafista, pois uma linha de papel milimetrada tem sempre um ar confortavelmente ordenado, mesmo quando o que ela representa é o caos. Já o sétimo axioma menor diz que é importante evitar imaginar causas quando não pode observá-las em funcionamento.
Já o último axioma menor deste capítulo trata do cuidado que se deve ter com a falácia do jogador. É comum criarmos um estado de expectativa de uma falsa sorte para, como pretexto, arriscarmos com menos prudência que o normal. É melhor ter pequenos ganhos regulares que um ganho gigantesco de uma só vez. Sexto grande axioma trata da mobilidade. Você não deve se apegar a coisas, pois isso prejudica a sua mobilidade. Este capítulo apresenta dois axiomas menores que representam muito bem isso. O nono coloca que há momentos em que temos que escolher entre raízes e dinheiro. Já o 10º axioma menor recomenda: nunca hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Intuição, o 7º grande axioma. A intuição pode ser útil instrumento especulativo, desde que tratada com cuidado e ceticismo. Para tirar proveito dos palpites, precisamos entender o que são e de onde vêm. Só se pode confiar no palpite que possa ser explicado, um palpite fundamentado. O 11º axioma menor abordado neste capítulo indica: jamais confunda palpite com esperança. Não fique parado torcendo para que as coisas mudem. 8º grande axioma, da religião e do ocultismo. Apoiar-se em crenças pode não representar risco para a saúde, mas para o dinheiro, com certeza. Dinheiro e o sobrenatural fazem uma mistura perigosa. Este capítulo apresenta dois axiomas menores que dizem que, se a astrologia funcionasse, os astrólogos estariam ricos. E é importante não se basear nisso para fazer qualquer especulação, pois estará dando um grande passo para a falência. 9º grande axioma, otimismo e pessimismo. Deve-se ter cuidado com o otimismo e ficar alerta aos seus perigos. Confiança não vem de se esperar o melhor, mas saber como lidar com o pior. Esse é o paradoxo. Você deve ser otimista para entrar numa jogada, mas deve estar preparado para o pior. Tenha em mente sempre que pode dar errado e qual é a saída no caso de dar errado. Vamos agora ao 10º grande axioma, o do consenso. Descartes já dizia: é mais provável que a verdade tenha sido encontrada por poucos que por muitos. Tendemos a aceitar sempre a opinião da maioria. Resistir à pressão da maioria é necessário. A maioria, embora nem sempre esteja errada, na maioria das vezes está errada. O 14º axioma menor, apresentado neste capítulo, nos orienta a não embarcarmos em modismo. A pressão da maioria não só é capaz de demolir um bom palpite, mas nos faz duvidar até mesmo quando sabemos que temos razão. A teimosia, o 11º grande axioma. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Um ganho é sempre um ganho, não importa de onde venha. Se não está tendo o retorno esperado com a sua especulação, desista. Boas oportunidades podem estar à sua volta e sem ser notadas. Neste capítulo é apresentado o 15º axioma menor. Jamais tente salvar o investimento fazendo preço médio. Vamos ao último grande axioma, o planejamento. Não se prenda demais aos planos e aproveite as oportunidades. A opção por planos a longo prazo é equivocada à medida que a margem de erro é maior. O risco também se torna maior. O futuro é desconhecido, incerto, e um planejamento inteligente depende de fatos e dados conhecidos. Alguns fatores e tendências se cumprirão, mas outros não. O único planejamento de longo prazo que você precisa ter é a intenção de ficar rico. Só isso basta. O último axioma menor, tratado no livro, nos orienta a fugirmos de investimentos a longo prazo. Temos que ter mobilidade, capacidade de mudar nossos investimentos caso o perigo apareça. Em resumo, o livro Os Axiomas se aplicam a qualquer situação em que você arrisque dinheiro visando ganhar mais dinheiro e contradizem os mais estimados clichês da indústria do aconselhamento financeiro. É preciso saber entrar no jogo, já que qualquer ganho sempre implica em um risco material ou emocional. Esse foi o resumo do livro Os Axiomas de Zurique, Mônica Leone. Pronto. Aperta.